Querido irmão em Cristo, Shalom. Hoje queremos falar sobre algumas festas que foram festejadas no tempo de Moisés e o seu impacto na nova aliança. Queremos revelar algumas festas que correspondem à obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na carta de Levítico, no capítulo 25. Vamos começar a estudar essas festas e dando a explicação no Novo Testamento. Vamos ler no versículo 9. Então, no 10º dia do 7º mês, fará soar fortemente a trombeta no dia da expiação. Farei soar a trombeta por toda a vossa terra. Então, aqui estamos a ver no 10º dia do 7º mês. Já falamos, nós estamos a utilizar o calendário que se chama calendário Gregoriano. E esse calendário não tem nada a ver com esse calendário bíblico. Aquele calendário Gregório, o Gregório foi papa, mas o calendário bíblico é verdadeiro calendário que Deus deu na Moisés. E agora esse calendário que nós utilizamos nas nações é uma falsa calendário. É calendário criado pelos católicos. Mas nesse calendário judaico se fala no 10º dia do 7º mês. Era dia da festa da expiação. E agora queremos explicar essa festa. Qual era a obra do sumo sacerdote? Rapidamente vamos voltar no capítulo 16. O que o sumo sacerdote fazia naquele dia da festa. A Bíblia diz: o sumo sacerdote, primeiramente, ele deve vestir a roupa apropriada, a roupa que era para o sumo sacerdote. Se nós queremos estudar essa matéria, talvez na carta do Êxodo, se não me engano, no capítulo 33, a partir do capítulo 28, até no 33, vamos ver, outro dia também vamos estudar, como é que Deus ordenou o povo de Israel para fazer a roupa do sacerdote. O sacerdote deveria vestir a túnica que era por sacerdote. E depois, ele deve levar um novinho. Novinho era uma vaca. O que servia essa vaca? Essa vaca tem que ser degolada. Para quê? Quando essa vaca, vamos lá ver como está escrito, no versículo 3, capítulo 16, a Bíblia fala assim: como isto, entrará Arão no lugar santo com um novilho para oferecer pelos pecados e um carneiro para o holocausto. vestirá ele
a túnica sagrada de linho e terá as calças de linho sobre a sua carne e cingirá-se-á como um cinto de linho e porá na cabeça mitra do linho. Essas são as vestes sagradas, por isso banhará o seu corpo e a água e as vestirá. E da congregação do filho de Israel tomará 2 bodes para oferecer pelo pecado e o carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá um novilho de oferta pelo pecado, o qual será para ele e fará expiação por si e pela sua casa. Primeiramente, o próprio sumo sacerdote, ele também tinha erro, tinha pecado. Agora, antes de começar esse trabalho que foi tão sagrado, ele deveria, primeiramente, oferecer um novilho. Um novilho, uma vaca, ou pode ser boi. Ele vai oferecer diante do altar para si, para os seus próprios pecados e da sua família. É por isso um servo de Deus, ele tem que dirigir muito bem a sua casa. É muito importante, porque o pai, o sumo sacerdote, o sacerdote que ia no lugar santo, deveria levar o pecado, ou deveria confessar, fazer a expiação dos seus próprios pecados e da sua família. É muito importante. E agora, depois, vamos ir rápido porque não temos tempo, queremos aproveitar somente um pequeno tempo para explicar. E vocês, com a ajuda do Espírito Santo, vão entender em casa, lá em casa, o que esse dia da expiação fazia. Então, depois de vestir os vestes sagrados, a túnica sagrada, e vai degolar ou matar um novilho, que nós já falamos que é uma vaca, e ele vai levar o sangue lá dentro onde que havia, ele vai ir atrás do véu. Do véu, quer dizer, o templo mesmo de Israel, aquele templo foi dividido em 3 partes. A primeira parte era pavilhão, a segunda, lugar santo, e a terceira, lugar santíssimo. Mas foi um véu que dividia essas partes. Então, o sumo sacerdote, ele vai entrar com sangue de novilho lá no véu, no último, onde que havia a arca da aliança. Ali, vendo ele no lado oriente, vai fazer a expressão do sangue no dedo, deitar o sangue no dedo, expressão do sangue, 7 vezes. Toma bem a conta, 7 vezes, tem uma grande significação. Essa é a obra do sumo sacerdote. Depois de acabar fazer isso, ele será perdoado os seus próprios pecados e o pecado da sua família. E na segunda posição, ele vai tirar 2 bodes.
esses 2 bodes que ele vai tirar, vai fazer tirar a sorte. No versículo 5. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho que já falamos, e depois de acabar de oferecer o sacrifício de novilho que era para a sua própria família, depois ele vai tirar esses 2 bodes, cabritos, também tomará os 2 bodes no versículo 7 e os porá perante o Senhor e a porta da tenda da revelação. O Arão lançará sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e a outro por Azazel. Quero para vocês sublinhar muito bem. Um para o Senhor e outro para Azazel. Então apresentará o bode sobre o qual caiu a sorte pelo Senhor e oferecerá como oferta pelo pecado. Ele vai tomar esse bode que caiu a sorte para o pecado. Ele vai confessando os pecados do filho de Israel sobre esse animal. Depois, quando vai acabar de confessar os pecados sobre o animal, e esse bode vai ser posto à morte, ou vão lhe matar. Quando vão lhe matar, ele tirará o sangue para ir fazer expiação. Vai atrás do véu, no lugar santíssimo. Ali ele vai vendo no oriente, onde que sai o sol. Então vai deitar 7 vezes, como ele fez no novilho. Depois vamos ver mais. No versículo 10, mas o bode sobre que caiu sorte para Azazel será posto vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, em fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Está a ver aqui? Aqui, esse Azazel, o nome, a palavra Azazel, é um anjo rebelde que vive nos desertos. Então, por que vão levar esse cabrito vivo, vão lhe deixar no deserto? Vamos ter a explicação, e vocês que me acompanham, faz os comentários, dá as vossas perguntas. Então nós, talvez, para a graça do Senhor, vamos procurar tempo para responder. Um bode para expiação, outro para Azazel, mas esse sumo sacerdote foi imagem de Jesus Cristo, e nós vamos saber o que Jesus Cristo fez. Vamos dando a explicação. Sobre hoje, dissemos que Deus abençoe. Deixe os vossos likes, vossos comentários, e nós teremos, e as vossas perguntas, é assim que nós teremos a força para responder. Hoje falamos, Deus abençoe. Obrigado.